Vamos até Brasília, tem informação ao vivo chegando com o Márcio Rocha. Oi, Débora, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Acabou, finalmente acabou, a gente tem a votação do orçamento aqui no Congresso Nacional. O orçamento de 2024 acabou de ser aprovado, tem cerca de, 3 minutos que a votação foi encerrada e agora, inclusive, já está um clima de fim de festa total aqui na Câmara dos Deputados, né, no plenário da Câmara, atrás de mim, onde foi feita essa votação. Vários parlamentares já passaram aqui para trás, já desejando Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo aqui, porque agora os trabalhos da Câmara dos Deputados, né, do Congresso Nacional, se encerram, entram em recessos parlamentares e só voltam em fevereiro do ano que vem. A gente lembra que durante essa sessão, que começou ali por volta do meio-dia, existia a possibilidade de um destaque, né, de uma votação, de uma mudança de emenda, uma sugestão de mudança no texto final do orçamento, que foi apresentado pelo Partido Novo, que tratava justamente dos valores do fundo eleitoral. A gente lembra que o governo mandou esse projeto aqui para o Congresso Nacional com a perspectiva de 940 milhões de reais em relação ao fundo eleitoral, mas durante a tramitação aqui dentro do Congresso Nacional, essa medida acabou sendo aumentada, né? Esse trecho, esse valor acabou sendo aumentado para quase 5 bilhões de reais para o custeio tanto do fundo eleitoral quanto também das eleições municipais do ano que vem. E aí, a gente teve muita discussão, principalmente porque, além do projeto de lei do orçamento da União, que foi votado aqui, existiam alguns outros projetos, algumas possibilidades de projetos de orçamento para outras áreas, de créditos extraordinários para outras áreas, e aí os parlamentares decidiram votar tudo isso em um bloco só. Então, foi só uma votação de vários projetos, todos eles foram aprovados, então, dessa maneira, o orçamento, né, a votação do orçamento da União acabou sendo encerrada aqui com a aprovação do texto final do deputado Luiz Carlos Mota, do PL, né, Partido Liberal de São Paulo. Lembrando também que, além dessa questão do fundo eleitoral, que saiu de 940 milhões para 5 bilhões de reais, ele também retirou, recursos do programa de aceleração do crescimento, o PAC, o que acabou gerando um certo desconforto do governo, principalmente porque o governo mandou 61 bilhões de reais para o PAC, mas aqui no Congresso esse valor foi diminuído para 44 bilhões. E aí o governo precisou entrar em campo justamente para poder atualizar, né, aumentar um pouco esse valor, e esse valor acabou chegando em 55 bilhões de reais. Foi inclusive essas negociações que ontem, né, a gente teve o adiamento de vários adiamentos, né, da sessão da CMO, que acabou atrasando a votação aqui no plenário. A gente lembra mais uma vez que começou a expectativa para a votação na CMO de manhã, foi para a tarde, começou só quase à noite, mas chegando quase de madrugada, né, mas o texto na CMO foi aprovado e veio aqui para o plenário, onde ele foi finalmente aprovado agora numa sessão presidida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Outro ponto que a gente tem que lembrar também foi a questão das emendas parlamentares, somando todos os tipos de emenda, chegou a 53 bilhões de reais, e esse valor, né, foi aumentado justamente com a retirada do texto, né, dos recursos que seriam para o PAC, e aí o governo chiou bastante por causa disso. Lembrando também que, em relação ao Minha Casa Minha Vida, que também teve os valores reduzidos, o governo mandou 13 bilhões de reais de orçamento, mas foram reservados apenas 8,9, quase 9 bilhões de reais para um dos programas que são considerados prioritários pelo governo. E para a gente finalizar, o Bolsa Família foi o outro programa que é considerado prioritário pelo governo, continuou com os mesmos 170 bilhões de reais de orçamento, mesmo valor que foi enviado pelo governo federal. Agora a gente está, nesse momento, na expectativa para a fala de algum parlamentar, né, principalmente o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para falar sobre como foi essa votação, o que ele espera, enfim, e depois a gente segue, esse projeto encaminhado para o presidente Lula, que vai vetar ou sancionar esse texto, que deve acontecer nos próximos dias, o orçamento da União. Foi definitivamente aprovado aqui no Congresso Nacional. Muito bem, Márcio, obrigada, viu? Bom trabalho para você. A gente volta a trazer mais novidades aqui ao longo da programação. 3